Tá, então, boa noite a todas as senhoras. Então, agora Boa são noite. 19 horas e 15 minutos. Aí eu começo a live, começa a gravação e as senhoras podem se apresentando, as que desejarem aí, né? Pra gente conhecer Meu aí. nome é Kátia. Eu não participei da primeira live, mas depois eu assisti, né, pelo WhatsApp tudinho. Eu sou representando a minha mãe, que tem 96 anos. Graças a Deus está lúcida, está bem. Mas aí falo por ela, tá bom? Que legal, seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, meu nome também é Kátia, só que eu sou a Kátia Regina, sou aqui do Rio de Janeiro. Mércia, eu já participei da primeira, foi da segunda live do Dr. Gilson, mas como eu tenho algumas dúvidas, eu estou participando novamente. Mércia de Recife. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão conseguindo me ver agora? Agora. Sim, agora sim. Sim. Agora sim. Prazer ver todas vocês. Obrigada, igualmente. Fica à vontade. Mais alguma senhora aí que eu desejo se apresentar? Sim. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marta, falo aqui de Recife. Sou irmã de Mércia. Recife sempre tem a maior parte das pessoas estão em Recife aí. Nós estamos procurando uma de São Luís do Maranhão, né? Até agora a gente não achou uma de São Luís do Maranhão. Vamos achar uma para a doutora Selma. Eu convidei mais algumas amigas também que são pensionistas e elas ficaram de participar. Mas uma é de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. Que legal. Assim, o objetivo aqui é socializar no conhecimento e trocar experiências, né? De vida, de passar um pouquinho de conhecimento e receber também, trocar, né? Então, assim, senhora, a gente vamos começando então devagarinho, enquanto tem outras pessoas que estão entrando, mas a gente começa então, uma boa noite a todas as senhoras. Essa é uma live que nós estamos fazendo uma reunião, né, com as pensionistas militares. Aqui nós temos as pensionistas militares das Forças Armadas, temos aí da Marinha, Exército, Aeronáutica, e temos também algumas pensionistas militares do antigo Distrito Federal, né? Então, aquelas, por ocasião lá da transferência de Brasília, o Distrito Federal, né? A base, toda a estrutura que existia no Rio de Janeiro, estrutura física e de pessoal, né? Ficou lá no Rio de Janeiro, com seus servidores, né? A maior parte ficou lá, seus militares da ativa, inativo e pensionistas ficaram, né? E aí nós temos algumas senhoras aqui, né, com a gente hoje que são pensionistas do antigo Distrito Federal, mas elas estão na sua maior parte lá no Rio de Janeiro, né? Então elas estão aqui e assim, aí nós vamos comentando e ali o fato é que todas as pensionistas, tanto as das Forças Armadas quanto as do antigo Distrito Federal, elas são regidas pela Lei 3765 de 60, que é o principal, né? Então há alguma outra diferença assim pontual, mas é mais ali de algum adicional, explicação ali. Então, nós fizemos uma divisão aqui, tinha algumas colegas aí, advogadas que são da minha equipe, que vou ver se alguma da colega vai passar algum tema, alguma coisa que eu deixei em aberto para que os colegas quisessem comentar algum tópico, algum tema. Acho que, não sei se a doutora Daniele, doutora Daniele. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ando essa semana um pouquinho rouca, então, mas de qualquer jeito eu vou tentar dar uma palavrinha com vocês. Mas, você prefere começar e aí... Não, assim, você vai abordar aí a parte da legalidade, da possibilidade de exclusão lá das possibilidades jurídicas. Então eu vou falando aqui, quando chegar nesse ponto que a gente vai falar mais à frente, a possibilidade de exclusão, né? Aí você já fala. Doutora Karina, lá de Porto Alegre, tem... doutora Karina. Eu, por um acaso, também sou advogada. Opa, não, Perdida na Alemanha. Perdida na Alemanha. Então, assim, mas é bom. Então, assim, doutora Karina. Deixa eu só me apresentar. Boa noite. Eu sou advogada aqui. Boa noite. Sou também da equipe do Dr. Gilson aí.
Boa noite a todos vocês. Aí eu estou aqui no Rio Grande do Sul, como eu já falei, né? Represento aqui o pessoal daqui. Com a palavra, doutor Gilson. Isso, então agora, deixa eu pegar aí, estou vendo aqui, ó, a minha filha ali, a doutora Amanda Gomes, que está lá em Niterói, lá, Amanda. Sim, a cara estou em a cara do Niterói. pai. Prazer. Prazer. Também sou da Prazer. equipe, também sou da equipe do meu pai aí. Sim? Deixa eu ver se tem mais alguma colega. Tô vendo aqui, tem doutor, deixa eu ver se tem mais alguma colega aqui. Tem a doutora Amanda Macena, aqui lá de Juiz de Fora. Acho que ela não estou vendo a imagem dela, só o som. Doutora Amanda. Acho que ela não está só no... Mas tem mais algumas colegas aqui, né? Então, assim, à medida que eu vou falando, as colegas vão apresentando, vão dando alguma contribuição. As pensionistas também, a qualquer momento, aí, fique à vontade para perguntar, né? Que a gente não deixa a pergunta para o final, né? No final, a gente só fecha ali alguma coisa, alguma dúvida, porque, às vezes, se deixar para o final, devido assim, à complexidade da matéria, pode ser que aí acaba passando, se perdendo, né? Então, vou iniciar aqui. Como eu falei na última live para as pensionistas, rapidamente ali, porque algumas pensionistas assim, não conhecem ali o básico ali, seus direitos básicos, algumas pensionistas ainda estão buscando lá os seus títulos de pensão militar, né? Que nem todas, principalmente as pensionistas do antigo Distrito Federal, estão buscando, porque nós sabemos que o título de pensão militar é que ele materializa o direito à pensão militar, né? Ele traz ali tudo aquilo que o instituidor, né? Seja o esposo ou o pai, os pais da senhora, né? Que deixou né? Ele em vida ele incorporou o patrimônio que passou para as esposas e depois para as filhas. Enfim, assim, na última live eu comentei aqui algum ponto, né? Tá lá, sobre a origem da pensão militar e é algo assim, a pensão militar ela é algo que é mais antiga até do que o que a gente tem de registro assim do próprio direito previdenciário, assim, vamos dizer assim, da entrada do movimento, quando se começou a trabalhar com previdenciário no Brasil, né? Que segundo a história foi lá foi o decreto 4682 de 1923, a primeira regulamentação a respeito de previdência, né, no Brasil. E a pensão militar, nos registros, né, ela tá lá de 1790, lá ainda era na época da Armada Portuguesa, né, ainda era a Marinha lá de Portugal. Então, assim, sempre os militares tiveram ali uma preocupação de acolher a família, acolher a viúva, os filhos menores, né? E as filhas maiores. Aí é o contexto histórico, né? Porque os pais recolheram a vida toda até se reformar, depois tem que passar. Por isso que ele falou que muita gente consegue. Deixa, eu sou aqui. Então eu pediria. Então, assim, ó, depois então, o que acontece? É algo assim antigo, né, para as pessoas terem noção, né, de como chegaram hoje, né, a pensão militar chegou até hoje, né, ela veio se estruturando, e aí a primeira lei que nós temos ali, que começou assim, a organizar a pensão militar no Brasil, é a Lei 3765 de 60, lá de 4 de maio de 1960, que na verdade é o marco, né? É ali que se pegou ali o que se tinha no Exército, o que se tinha na Marinha, ali se organizou o que se tinha de pensão militar, entre Montepios, ali que já se fazia, e se criou a pensão militar que nós temos hoje, em 1960, a Lei 3765 de 60. Então essa lei é assim, a lei mais importante para todas as senhoras. Tudo que diz respeito aos direitos das senhoras vai estar lá, está lá nessa lei. Então lá vai regular tudo sobre as senhoras, né? Tudo. Inclusive, o que eu vou falar mais à frente é as mudanças que nós tivemos que alteraram a Lei 3765 de 60. Como eu falei, um ponto importante ali para as senhoras é o título de pensão, né? Então as pensionistas que não têm ainda esse documento ali devem, assim, na medida do possível, buscar junto ao órgão de vinculação, solicitar esse título de pensão militar, porque lá vai estar todos os direitos. É a partir dali que se tem um contra-cheque da pensionista ou das pensionistas, né? Quando nós temos ali uma divisão das cotas ali, né? 2 irmãs, 3 ali ou mais. Então, a partir dali,
cada uma tem um título de pensão, que no todo, né, o total corresponde ao que o militar deixou, né, ao falecer ele deixou para os seus beneficiários diretos ali. Doutor Gilson. Doutor Gilson, foi até eu que perguntei ao senhor sobre aquele documento que eu achei, que é benefício de pensão, se era a mesma coisa que pensão, mas o senhor respondeu que não, né? Não. Assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ali, a senhora mandou, né? É Foi. um papel lá, acho que é de um dos ministérios que fala ali, o benefício, né? O benefício é esse aqui da pensão, Ministério da Fazenda. Então, ele trata de um benefício, que é o benefício da pensão militar. Só que Mas consta essa lei. Essa lei que o senhor falou, né? De 3765. E essa outra também que tem aqui, 72, 84, 84. Que lei é essa? Tem essas duas, né? 376560. Porque aí é a lei que vai aí para o antigo Distrito Federal, que regulamentou ali todo o direito das pensionistas, conforme ficou lá no antigo Distrito Federal, né? Porque quando, como eu falei no início, quando o Distrito Federal ele foi deslocado, foi para o Centro-Oeste, para o interior, veio para o centro do país, e saiu lá da Guanabara, que aí lá era Guanabara, né? E posteriormente a Guanabara foi extinta, mas a Guanabara ficou com toda a estrutura e com todo o pessoal. Aí naquele momento lá, teve essa lei, surgiram várias leis, mas aí no final é essa, porque como que ficaria o pagamento dessas pensionistas, dos militares, enfim, de todos os servidores, né? Porque aí o governo federal repassava para o governo lá para Guanabara, depois passou a ser o estado do Rio de Janeiro, né? Quando unificou em 74, né? Com a ponte Rio-Niterói, e aí ficou uma lei que regulamenta lá algumas especificidades das pensionistas militares do antigo Distrito Federal, mas a base mesmo está na Lei 376560. E como a senhora colocou, a senhora Kátia, porque assim, o Ministério da Fazenda ele trata de um benefício, né? Então, o benefício é o quê? É uma pensão militar, pode ser um benefício de um auxílio invalidez, pode ser um benefício de um provento de posto imediato, assim, são vários benefícios. Sim. O benefício da pensão militar, ele tem ali, para alguém ele foi destinado. Então, assim, nesse documento, nesse título, ele traz, como eu falei, todos os direitos, tudo. O militar ele fez um curso de altos estudos, né? Altos que correspondem aos estudos. Tudo ali, né? Ou ele fez só o curso de aperfeiçoamento, que é o caso, ou ele fez especialização, tudo vai estar ali, tudo que está sendo transmitido para os beneficiários diretos, está no título de pensão militar. Tá, então, eu vou assim, tentar nesse conseguir. ponto, alguma das senhoras tem alguma dúvida? Pois não? Inclusive hoje eles mandam isso, não te dão mais em papel, eles mandam por e-mail. Porque no meu caso eu dividi a pensão com a minha irmã, que só era filha do meu pai. Quando ele morreu a gente não sabia, ela começou a receber uma parte da pensão da minha mãe. E quando a mamãe morreu agora, vai fazer 3 anos, eu me habilitei. Só que a minha irmã teve que abrir mão da pensão dela agora em novembro, porque ela tinha 3 vencimentos. A pensão do marido, a aposentadoria dele e a pensão do papai. E aí ela optou, não pôde abrir mão da pensão, da aposentadoria, que é direito que não se pode abrir mão, e a da outra ela preferiu abrir a da Marinha. E a Marinha, em fevereiro, me mandou uma apostila, que agora o título é 100% em meu nome. Isso. Acredito eu que vai sair ela assim. Abriu mão. Ela abriu mão. Teve que abrir mão. Não, inovação, né? Não se pode acumular. Assim, existe assim, casos assim, antigos. A aposentadoria, né? Pode acumular, não pode? Assim, pode, mas acontece o seguinte, com o tempo... E uma tudo depende, né? Não tem uma resposta pontual. Porque assim, houve um tempo, assim, principalmente antes da Constituição de 88, que não se havia, assim, controle, né? Assim, era bem restrito, né? Tanto é a questão de... hoje a gente vê assim, para ingressar no serviço público, concurso público. Então, assim, hoje está regulamentado. Mas até 88 nós sabemos, assim, que muitas pessoas, por exemplo, ingressaram no serviço público sem concurso, né? Entraram porque era a forma de entrar, né? Entravam, eles prestavam serviço para algum órgão público, eram seletistas, né? E na transição ali, quando nós tivemos a Constituição, foram efetivados. Depois com a lei 8.112, né? Aí veio ali e fizeram a opção. Na verdade, assim, todos que eu conheço, né? Eu trabalhei, quando eu servi no Acre, no 61 bis, Cruzeiro do Sul, eu pude chefiar a seção de pessoal civil.
E lá nós tínhamos todos aquele efetivo, aqueles servidores civis, eles entraram para prestar um serviço, com carteira de trabalho normal, CLT, e em algum momento eles foram convocados a fazer opção, ou você continuar seletista ou estatutário, aí optaram para estatutário, que tem mais garantia, mas no início foi uma transição. E assim também eram para as acumulações. No caso da pensão militar, até o ano 2000, era permitido acumular 2 pensões militares. E aí, com a medida provisória de 2015, esse benefício, isso aí foi extinto. Então, assim, mas hoje pode se acumular o quê? 2 benefícios, né? Quando se ter um terceiro, vai ter que se abrir mão. É possível que alguém possa falar, não, mas eu conheço uma amiga, alguém que tem 3, mas aí já a gente vai falar o quê? Direito adquirido, ato justo perfeito, né? Alguém conseguiu acumular, não havia um controle como tem hoje, né? Hoje há um controle muito maior, né? Hoje foi o que aconteceu. Ela tinha a pensão do meu pai e a pensão do marido que faleceu. E há uns 4 anos ela se aposentou. E aí ela recebeu uma diligência do Tribunal de Contas dizendo que ela tinha 3 e que ela teria que abrir mão de 1, porque a própria lei de pensões diz que você só pode ter 2, uma pensão e uma... Tanto mas que assim, ela eu não me aposentei ainda, estou esperando com medo, assim. Ela foi lá e abriu mão sozinha, não me conta isso. Não. Olha só, ela recebeu uma diligência. Fica aqui. Não, olha só, o que acontece? Ela era filha somente do meu pai, mas a minha mãe foi a que criou, né? Mas quando meu pai faleceu, há 22 anos atrás, ela começou a receber 25% da pensão da minha mãe. Quando a mamãe faleceu, nós voltamos à Marinha e aí a pensão foi dividida em 2. Só que quando foi em outubro, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com problema, que ela tinha recebido uma diligência do Tribunal de Contas dizendo que ela tinha lá o número do benefício dela, da aposentadoria, da pensão do marido e a pensão militar. E que não podia. Aí ela foi na Marinha e ele falou, a senhora vai ter que abrir mão de 1. Aí ela foi ao INSS para abrir mão da aposentadoria porque era de melhor monta. Só que você não pode abrir mão de aposentadoria. Depois que você recebe, você não pode mais abrir mão. E aí ela teve que escolher, ou ela abria mão da pensão do marido ou do meu pai. E aí ela preferiu abrir mão em cartório, você tem que ir em cartório, renunciar, renunciar, né? E aí eu fui lá e requeri a parte dela para mim, mas continuo ajudando a minha irmã, né? Porque ela precisa, né? Então, que jamais se aconselha, né, que a pessoa faça isso, né? Daí é a hora dela de fazer uma análise melhor, né? Ela não deveria. Ela não foi, ela deveria ter cuidado quando foi se aposentar, né? E aí ela ficou 4 anos recebendo a aposentadoria e aí na hora não pôde, como ele falou, não havia um controle tão grande. E agora esse controle está muito grande. E muitas pessoas que eu conheço perderam. Então, assim, eu vou agora aqui, apresentar aqui um amigo meu que está entrando aqui para me ajudar aqui a controlar as entradas, que é o subtenente Rubilar, um amigo meu que também tem um trabalho também com inativos, pensionistas, né? Tá me ouvindo aí, subtenente Rubilar? Boa noite, doutor Gilson, boa noite às participantes. Boa noite. Boa noite. Rubilar, sou de Cascavel, Paraná. Boa noite. Marta, a gente não está lhe vendo, Marta. Então, assim... Não? Não. Então, assim, continuando, então, assim, esse ponto aí que foi tocado é porque aquilo que eu falei depois que a senhora Jaqueline colocou, é porque o controle era outro. Hoje em dia, assim, há uma notificação, isso aí quando já é plotado alguém ali, um caso, né? Mas já há muito tempo, assim, que eu trabalhei vários anos com pensão militar, e antes mesmo, agora, atualmente, até antes de habilitar a pensionista, seja ela viúva ou uma filha por reversão, na hora de ser habilitado lá, há uma declaração de cofres públicos. Eu creio que todos assinaram, não é isso? Declaro que não recebo, né? Se recebo tais benefícios, e ali a gente já vê, na declaração de cofres públicos, se tem 2, se tem 3, aí no caso se tem ali, se tem 3 já está, é porque é coisa antiga. Se tem 2, aí será convidado ali a optar, né? Eu lembro que um dos processos que eu peguei era de uma professora, ela possuía uma pensão por morte,
do esposo e estava indo para ser habilitada para uma pensão do pai por reversão, né? A mãe dela faleceu, aí ela abriu mão da pensão por morte do esposo, porque era um valor menor e ficou com a pensão militar deixada pelo pai dela, que era maior. Agora, então, assim, doutor Gilson, pois não? No meu caso, eu tenho a pensão do meu pai, né, desde 2008, tenho a minha aposentadoria e há 1 ano eu recebo a pensão pelo INSS do meu esposo que faleceu há 1 ano. Ou seja, eu tenho as 3 pensões. A qualquer momento eu posso perder uma? É possível, porque assim, ó. Meu pai! Eu lembro assim, ó. Não, a Foi o senhora que aconteceu com a minha irmã. vai ser notificada, né? A senhora será notificada ou não, assim. Eu lembro porque assim, ó, a tia da minha esposa faleceu, aliás, o marido da tia da minha esposa. Tio, né? Meu tio faleceu. Aí nós fomos fazer administrativamente ali no site, pedir a pensão para a tia da minha esposa, né? Para fazer um pedido. Lá já aparece no INSS, aí os colegas que advogam aí na área do previdenciário em geral, no próprio site do INSS, ele já pergunta se tem benefícios, quais são, quantos são, né? E aí lá não foi, ela só tinha um benefício da pensão por morte do primeiro esposo, né, que faleceu, aí tem a pensão do segundo agora, então assim, são dois benefícios. Essa é a regra. Agora o que acontece é assim, a administração pública em algum momento poderá ou não, né, se os sistemas forem realmente tão eficazes que eles vão cruzando CPFs, né, eles chegam àquele ponto. Mas aí a pessoa é convidada a optar. Espero que não me achem. Aí é optar. Mas tem tudo aquilo ali, tem aquela questão Mas a aposentadoria com pensão militar pode, não pode? Pode sim. Então, que é o meu hoje, caso. a Lei 3765 de 60, no artigo 29, ela traz lá, né? Pode ter uma pensão militar com um provento de aposentadoria ou uma pensão por morte lá, uma outra que pode ser normal, entendeu? Porque assim, no meu caso, doutor, eu tenho muita dúvida, porque faltam alguns meses para eu me aposentar. E aí, quando a minha irmã me apresentou isso, eu falei, será que eu vou poder me aposentar? E não perder a pensão do meu pai? E aí... Pode, sim. A senhora vai ficar com 2 benefícios, né? O seu, a sua aposentadoria, e o outro. Aí então, é o segundo. Eu devo me aposentar agora pelo final do ano, mas eu continuo contribuindo, né? Quer dizer, então a gente pode, com os dois benefícios. No caso, a pensão e a aposentadoria. Isso. Agora, a pessoa... Porque assim, a minha pensão do meu pai, eu divido com a mulher que ele vivia na época, né? Quando faleceu. Só que ela já é pensionista do primeiro marido dela. Aliás, é o segundo. Meu pai foi o terceiro marido que ela enterrou, tá? Mas, enfim. Eu divido a minha pensão com ela, sendo que ela já tem a pensão integral do marido dela, do outro marido dela, que morreu, do mesmo instituidor, ou seja, da Polícia Militar, que o marido dela também era do antigo Distrito Federal. Pode isso? Ela recebe. Ela pode, assim, se ela tem 2 benefícios, assim, o do primeiro esposo era o quê? Pensão também militar? Não. Sim. Então, Ele era, meu pai é terceiro sargento, ele era segundo sargento. Do sargento. Mas essa senhora que tem o quê? De outro também militar também? Sim. O marido dela anterior ao meu pai, ele era militar, ele morreu, ela recebe pensão integral dele, aí depois ela foi morar com meu pai e recebe 50% da pensão do meu pai, né? Que ela divide comigo, no caso. Mas isso aí é porque é o seguinte, olha, provavelmente o óbito lá do primeiro esposo dela foi antes de 2000. Provavelmente deve ter sido isso. Provavelmente. Por quê? Acredito que sim. Porque até 2000, a lei de pensões lá, a 3765/60, no artigo 29, lá no inciso 1º, trazia a possibilidade de acumulação de 2 pensões militares. Então, vamos partir do princípio que esse primeiro que faleceu, ele faleceu até 2000. Então, o entendimento hoje do STF é que a lei que vai reger lá a pensão por morte é a lei do óbito. Então, no momento do óbito, antes de 2000, era permitido acumular 2 pensões militares. E esse benefício ele foi extinto em 2000 pela medida provisória 2215. Ele é mantido para aqueles militares que optarem em contribuir com 1,5% lá no artigo 31 da medida provisória 2215. E foi a possibilidade de contribuir com 1,5% para manter os benefícios da Lei 3765 de 60 vigentes até
29 de dezembro de 2000. Aí, aqui eu falo para as pensionistas também do antigo DF, pensionistas pensionistas militares do DF também, as atuais do DF, não só do antigo DF como do DF. No DF, por exemplo, tem a Lei 10.486 de 2002, que ela é uma cópia da medida provisória 2215. Então, também no DF, tem todo esse sistema aí de militares contribuíram com 0,5%. Então, também no DF, é por isso que lá nós temos as pensionistas militares, as filhas maiores e capazes, porque nós sabemos que a pensão militar para a filha maior e capaz, ela foi extinta em 2000. A pensão militar ela acabou em 2000. As senhoras são aquelas que ou o instituidor ele faleceu lá antes de 2000, que aí, como eu falei, a lei do óbito, e aí até 2000 nós tínhamos a pensão para a filha maior e capaz, ou os pais das senhoras eles optaram em contribuir com 0,5% e mantiveram esse benefício da pensão para a filha maior e capaz, que está lá no artigo 7º, 2 da Lei 3765 de 60. Então, isso aí vai depender do caso concreto ali, do que o instituidor, se ele faleceu antes de 2000, ou se faleceu depois, que ele tem optado aí pela manutenção de 0,5%. Então, assim, aí aqui nesse ponto que nós falamos aí de introdução da pensão militar, tudo, né? Aí acho que já deu para dar uma clareada ali. Aí agora eu vou passar para a gente falar rapidamente aqui da reforma da Previdência dos militares, que aconteceu ano passado, né? A lei da maldade, né? Lei da maldade. Lei da maldade. Da maldade. Então, assim, foi a Lei 3765, a Lei 13954, né? Mas que no início foi o projeto de lei 1645, não é isso? 1645. Eu estou esquecendo até o projeto de lei por causa da maldade. Então, o projeto de lei 1645 foi apresentado lá pelo presidente, lá no início do ano passado. Aí a senhora lembra lá, né? Foi lá, entregou lá na Câmara dos Deputados o projeto de lei. E tramitou aquele projeto de lei. Os militares, né? Então, e aí, que ora por a gente. Gente, Mas no caso, não tem expectativa de direito. Né, Carla? Deixa eu fechar aqui. Tem... Ora por nós, abençoa a gente nesse encontro. Então, assim, o projeto de lei tramitou e nós tentamos, militares, né, grupo de militares, algumas pensionistas que lutaram também lá em Brasília, tentamos o quê? Sensibilizar os deputados e senadores para que pudessem modificar alguma coisa, né? E aí, assim, nós não conseguimos. Aí tá até meu amigo o subtenente Rubilar, que acompanhou também, né, Sub? O subtenente Rubilar acompanhou o projeto de lei também, viu que nós lutamos muito e não conseguimos, né, Sub? A gente não conseguiu mudar nada, né? Então, assim, nós não conseguimos mudar. Ele foi aprovado, se transformou na Lei 13954 de 2019, que é a que todas as senhoras conhecem. E aí, essa lei vem trazendo diversas alterações. E a alteração mais consistente assim, para as pensionistas foi lá no artigo 1º da Lei 3765 de 60, que introduziu as pensionistas como contribuintes. Então, hoje, as pensionistas contribuem tanto quanto os militares, ou mais ainda, né? Porque os militares nós contribuímos com 9,5%. Nós temos pensionistas que contribuem com 9,5%. Temos outras pensionistas que contribuem com mais de 1,5% da 11%, e temos as filhas que contribuem com 12,5%. Então, isso aí foi assim, o principal ponto assim, que alterou a lei, que criou algo que até então as pensionistas não contribuíam. Aí, até 2000, em 2000, que foi a nossa primeira reforma da Previdência Militar, em 2000, com a medida provisória de 2015, não se fez essa modificação de quê? De introduzir a contribuição da pensão militar para as pensionistas. Entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto assim, que eu vejo aqui que mudou também, no caso da pensão militar, hoje, quando nós temos ali, morreu um militar ali, o militar foi a óbito, e aí esse militar ele deixou a viúva, mas deixou uma ex-cônjuge pensionada. Então, a partir da Lei 13954, de 2019, a ex-cônjuge pensionada,
ela vai ter direito apenas àquele percentual que ela recebia a título de pensão alimentícia, né, de alimentos. Entendeu? Isso aí é a lei, é um ponto assim que já estamos estudando, né? Ordem É um judicial, ponto que né? vai ter muito questionamento, isso aí ele traz, porque segundo assim, a jurisprudência lá do STJ já é no sentido de que a pensão alimentícia de alimentos ela é de natureza civil, né? Então ela se extingue quando morre aquele que é compelido a pagar. Por exemplo, o militar paga a pensão alimentícia, ele foi a óbito, aquela pensão alimentícia acabou. Não há que se falar que ela vai ser transferida para a pensão por morte, que é a pensão militar. Porque a pensão por morte ela tem natureza previdenciária, que é aquela natureza de amparar, de acolher a família dos beneficiários daquele que morreu, do militar. Então, assim, esse ponto também, onde as ex-cônjuges pensionadas estão agora, por força da lei, recebendo apenas o percentual de alimentos, isso também vai ser discutido, isso aí. Eu acredito que isso no futuro possa ser revertido também. Entendeu? Então, mas o ponto maior para as senhoras é a pensão em si, né? E aí na pensão, eu creio que eu vou parar aqui que a doutora Daniela ficou de falar ali na possibilidade da exclusão da pensão militar. É aí, Daniela, que você entra. A doutora Daniela já vai comentar. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu não sei se entrou mais alguém, mas eu sou a doutora Daniela, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei se todos participaram das lives anteriores, né? E se conseguiram entender a questão da tese que na verdade, o doutor Gilson construiu, né, com relação ao pedido de exclusão dos descontos. E, dentre ao que se pode questionar, né, diante da Lei 13.954, essa tese do doutor Gilson vem justamente buscar a exclusão desses descontos em face das leis, né, que, na verdade, o entendimento é que o militar que optou por fazer a contribuição dos 1,5%, ele não poderia, né, sofrer esse desconto. Diante dessa tese, a gente pretende levar ela até o Supremo. Eu só vou pedir para, se alguém tiver com o microfone ligado, para só ligar na hora que for falar, porque senão acaba atrapalhando a atenção de todo mundo. Acho que agora foi. Eu não consigo ter uma visão, mas eu acho que agora desligou, que ainda está um barulhinho ainda. Não sei se... Eu acho que eu só vou pedir para... Acho que a Kátia e algumas outras pensionistas ainda estão abertas, mas acho que vocês estão conseguindo ouvir. E aí, com relação a essa questão da exclusão dos descontos, né, é uma das possibilidades jurídicas que, diante de até algumas pensionistas, eu não me lembro todas, eu nem sei se está aqui, acho que foi a dona Catarina e Edmara e tal, e queriam, fizeram contato comigo querendo saber com relação a outros detalhes, né? Mas, como eu havia falado, e também vou estar passando para vocês, e já foi falado nas outras lives, né? Cada caso, ele é um caso e a gente vai precisar avaliar de forma individual. Mas o que se quer deixar claro aqui, que eu acho que é o que vocês buscam, né, é o que eu posso fazer juridicamente, né? Eu acho que quando as pensionistas buscam as lives e alguma informação jurídica, a maioria se pergunta o que eu posso fazer. O que eu posso fazer frente a um desconto, né, que apareceu assim sem se esperar. O que se pode fazer é ingressar com uma ação judicial. Claro que toda ação judicial ela tem o seu tempo, ela tem os seus trâmites, né? Então,
nessa ação judicial vai se pleitear pela retirada desses descontos. É óbvio que, em contrapartida, né, a União ela vai também se manifestar, provavelmente de forma contrária, né, o que se espera. E, diante disso, a gente, na verdade, vai tentar levar toda essa controvérsia, né, de tese até o STF. Em contrapartida, além da ação que se pode mover para a retirada, para a exclusão dos descontos, o que a pensionista precisa avaliar para tentar melhorar a vida dela, né? Para tentar, de repente, aumentar algum valor do seu contra-cheque, porque a gente sabe que muitas tiveram dificuldades, ficaram negativadas, ficaram com um recebimento bem pequeno, né, em face dos consignados que já tinham, enfim. Ou ainda aquelas que ainda não têm o consignado, mas sentiu, uma vez que entrou uma quantidade de descontos que ela não esperava, né? E ela já contava na sua vida com tudo aquilo. E a gente não pode esquecer que se a gente também não fizer nada, né, tudo vai continuar como está, né? Então, há necessidade de uma manifestação daqueles que se sentiram lesados ou prejudicados de alguma forma. O desconto é legal, a princípio, ele veio por lei, é legal e está sendo descontado, mas não quer dizer que não exista cunho jurídico para que você possa vir a questionar isso. Por isso que, na verdade, através do estudo jurídico, o doutor Gilson construiu a tese, e a gente também vem estudando nela para tentar justamente obter esse êxito, que é a retirada do desconto. Tá? Em segundo plano, além da tese da retirada do desconto, o que a pensionista pode fazer? Ela pode vir a fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário. O que seria isso? É uma análise desde quando do recebimento do instituidor, quando ele passa para a pensão, né? E quando ele passa para a pensão, como isso se transformou no contra-cheque da pensionista? Se está certo, né? Como o doutor Gilson falou ainda há pouco, se os adicionais estão corretos, se os percentuais estão corretos, se é possível, de acordo com cada realidade, porque cada caso sempre é um caso, requerer uma isenção do imposto de renda, ou algo que venha a trazer uma valorização no contra-cheque da pensionista. Ainda assim, com a questão dos consignados, não se pode, a pensionista não pode receber menos do que 30%. O fato é que, uma vez que a pensionista fez o desconto, realmente ela autoriza, né, a empresa, o banco, a realizar os descontos. Então, também os descontos não são ilegais. Porém, em face de uma situação que está acontecendo, que é alheia à vontade das pensionistas, né, que foi alheio a tudo que ela programou, há sim uma possibilidade de se requerer um reajuste dos valores, uma renegociação, e aí existe vários trâmites a serem seguidos, que seria na ordem, na questão da retirada dos contra-cheques, para se discutir isso fora do desconto autorizado, né? Por isso que eu volto a falar, até numa live anterior, teve esse questionamento, acho que alguém perguntou no sentido de mas o banco pode retirar o dinheiro que eu tenha lá por desconto? Pode, porque, na verdade, quando você contratou o consignado, você autorizou, né? Só entra no contra-cheque, embora seja por convênio, aquilo que o militar ou a pensionista venha a autorizar. Então, ele pode sim, mas para que isso não aconteça, não haja um prejuízo, não haja
uma lesão no sentido da pensionista vir a receber bem pouco frente aos consignados que já existia, uma possibilidade é tentar se discutir isso, né? E isso, na verdade, são coisas que, devido à problemática dos descontos, tanto a pensionista quanto o militar, acaba enxergando um caminho sem fundo, né? Mas, diante de tudo, foi um transtorno, está sendo um transtorno e um problema na vida do militar, da pensionista, até porque envolve cunho alimentar, envolve cunho de, às vezes, um auxílio que se dá num remédio, em outras situações. Mas o que ele tem que pensar é que também ficar parado, né, não vai ser a resolução do problema. E aí, diante disso, ele tem que procurar isso que vocês estão procurando hoje, informações, né, para que vocês possam receber e analisar cada caso. Ó, eu acho que eu devo fazer alguma coisa para modificar. E aí, sim, através disso, trazer a sua situação, a sua real situação, que cada um tem a sua. Infelizmente, o que é para um pode não ser para outro e vice-versa. E verificar aquilo que pode se fazer, né? Eu acho que hoje, principalmente com a pandemia, né, as pessoas começaram cada vez, já vem de tempos atrás, em busca dos seus direitos. Até falei numa outra live que há tempos atrás, todo militar e as próprias pensionistas tinham uma segurança de que as forças, né, colocaria tudo certinho no seu contra-cheque, que não teria problema nenhum, e que eles nem precisavam procurar, ou pesquisar, ou conferir. Mas, na verdade, não é que haja uma má-fé das Forças Armadas. Mas, assim como qualquer empresa, qualquer situação, pode haver erros. De repente, não por maldade, mas podem haver erros. Podem, na hora de transformar o que era do militar, os adicionais que eram do militar, os percentuais, e transformar isso no contra-cheque da pensionista, como acontece muito, pode não vir aquilo que realmente deveria. Só para ilustrar a situação que eu estou falando aqui para vocês, com relação a alguns militares que recebem auxílio invalidez. Muitas das vezes, quando a gente pega o contra-cheque, eles não estão recebendo os 25% que deveria receber frente ao soldo, né? Eles estão recebendo menos e assim vai. Também com relação aos adicionais. 10 anos para entrar. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, né? E aí vou pedir mais uma vez, se puder, desligar, só para não atrapalhar, para a gente tentar ter o maior proveito desse momento. E aí, o que eu estou tentando passar para vocês é de uma forma bem pormenorizada, as possibilidades que vocês podem, na verdade, seguir, tentar buscar, tentar analisar. Aquelas que não têm o título de pensão, pode tentar pedir na sua ordem militar, pode tentar pedir lá no setor de inativos e pensionistas. Claro que algumas, né, é algo muito antigo, mas pode ser que não haja original, mas pode ser que tenha uma cópia, quando é algo muito antigo. Então, tente buscar, tente saber se realmente, para pelo menos deitar a cabeça no travesseiro, né, e falar assim, não, pelo menos eu estou recebendo aquilo que é certo e os descontos estão sendo feitos para todo mundo, vou mover uma ação judicial e vou brigar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu acho que eu tenho direito, né? Agora, deitar a cabeça no travesseiro e ficar com aquela dúvida, será que está certo? Será que não está certo? Né? Eu, se estivesse no lugar de vocês, pelo menos buscaria buscar essa certeza se eu estou no caminho, se está certo, se não está, né? Para pelo menos eu ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, assim,
com relação às possibilidades jurídicas, era essa a minha contribuição, que eu tentei passar aqui para vocês, né? E aí, se ainda alguém tiver alguma dúvida e eu conseguir esclarecer, né? Porque também a gente não sabe tudo, né? Muitas das vezes a gente precisa estudar muito, são muitas portarias, são muitas leis, são muitas informações, né? E se de repente houver alguma dúvida e eu conseguir esclarecer, eu vou fazer com muito bom grado. Deixa eu fechar aqui, tá? Então, o que foi colocado pela doutora Daniele, se alguém tiver alguma dúvida, desejar fazer um questionamento, isso é algo assim que a gente vem trabalhando, né? Infelizmente, ainda temos pouco assim. Eu comecei com essa tese defendendo o direito das pensionistas, né? De não contribuir com a pensão militar, né? Somente as pensionistas ali, que o instituidor faleceu até 2000, e aquelas outras que os instituidores faleceram depois de 2000, mas optaram em contribuir com 1,5%, né? Então, assim, o entendimento, né, como foi colocado muito bem pela doutora Daniele, nós estamos trabalhando nesse sentido aí, né? Então, assim, e se tiver alguém com alguma dúvida, alguma pergunta... Só mais uma colocação que tem a ver com os pensionistas e que eu acabei esquecendo de falar, embora eu não vou voltar a tudo isso, porque a questão da acumulação dos adicionais, ele é algo um pouco mais complexo. E realmente, além de envolver a legislação militar, quando envolve também um benefício previdenciário de um outro regime, como, por exemplo, o INSS, ou de um regime próprio, ele vai demandar de uma conexão entre as leis. Então, é muito complicado, né, sem que a gente avalie cada caso, falar que pode ou não pode acumular frente a isso. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, porque eu sei que, de repente, todos aqui, ou quem não se aposentou ou passou por uma questão de pensão, antes mesmo de fazer abrir mão de qualquer coisa, procure um conselho jurídico antes de assinar qualquer coisa, abrindo mão ou não requerer alguma coisa. Procure um auxílio jurídico que você tenha uma confiança porque depois também que se abre mão de algo, fica muito difícil reverter. Então, como já foi falado, o direito, ele é assim, né? Infelizmente, no direito, 2 e 2 não são 4, né? Como a gente está acostumado com as ciências exatas, né? E aí, cada caso ele tem que ser avaliado muito pormenorizado. E diante disso é que eu falo para vocês, não tome nenhuma atitude com relação a abrir mão de alguma pensão ou de uma aposentadoria ou algo nesse sentido, antes de ter um respaldo jurídico do que é possível. Até porque as leis mudam muito. E agora mesmo, no regime previdenciário INSS, teve também uma reforma previdenciária. E lá também se tratou de algumas questões de acumulação de adicionais, de pensões e outras. Então, a lei está sempre modificando. Então, de repente, você vai achar que hoje não é possível e, de repente, a lei já modificou e é possível. Então, tudo depende. No direito, tudo depende, né? Por isso que é sempre bom, antes de agir, ter uma consulta ou conversar com alguém que realmente tenha condição de responder esses questionamentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguma das senhoras deseja esclarecer alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Porque eu queria perguntar tá difícil a doutora Daniele. Tem duas pessoas falando no mesmo microfone, ao mesmo tempo. Isso, vamos lá. Pode ir lá, então. Pode perguntar primeiro.
Eu queria perguntar à doutora Daniele se já tem algumas pensionistas que já entraram na justiça por causa desse desconto do previdenciário. Então, na verdade, essa tese ela é nova. Você diz o quê? Da tese do desconto da pensão militar. Sim, nós já temos algumas pessoas, mas na verdade é tudo muito novo. E para construir uma tese jurídica, né, se precisa. O doutor Gilson, ele na verdade, ele elaborou a tese e através do nosso grupo de advogados, a gente tem estudado. Vocês não têm noção do quanto a gente estuda, quanto a gente faz de reunião, né, com relação ao estudo. É complicado, né? Mas assim, muitas das vezes, quando a gente vê, já passou da meia-noite, 1h da manhã, é sábado de manhã, e assim vai. Então, para se construir isso, não é tão rápido. E como a lei entrou em vigor, na verdade, ela surgiu no finzinho do ano passado e ela entrou em vigor agora. Então, a gente não tem ainda a construção dessa tese com decisões definitivas superiores, né? E essa é a questão. Mas, assim, a gente já tem, sim. Na verdade, eu não sei quantas, porque a gente está hoje em 27 estados, né? E não só no Rio de Janeiro. E em cada estado, a gente tem os colegas, né, que acabam tendo esse tipo de ação. Eu, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que, eu não sei quantificar para vocês, porque a gente já mandou para a sede, mas eu acho que já tem 3 ações, e aí eu não sei com relação aos outros. Mas, assim, com relação até a tese da acumulação do adicional de disponibilidade, que foi, em analogia, né, também foi levantada pelo doutor Gilson, e hoje a gente já tem uma sentença de procedência. E aí, com relação até às decisões, eu vou até... Doutor Gilson, a gente já teve decisão da tese, eu realmente... não tenho da acumulação dos adicionais. Da tese do desconto. Não, decisão ainda não, né? Tá recente, porque elas vão começar a acontecer, né? Como assim, tudo assim, alguém tem que começar, né? Eu lembro quando eu escrevi o artigo lá em janeiro sobre a possibilidade da acumulação dos adicionais de tempo de serviço e de disponibilidade militar, então lá naquele momento lá, vários advogados, os colegas não acreditaram. Não, Gilson, isso aí não tem nada a ver não. Isso aí não... Então, mas depois nós tivemos 2 sentenças procedentes na possibilidade de acumulação dos adicionais. Então, assim, nós construímos uma tese é construída porque alguém acreditou em alguma coisa, né? Eu acreditei que é possível acumular os 2 adicionais. Graças a Deus tivemos já 2 sentenças procedentes. Agora, assim, eu acredito, defendo que a maior parte das pensionistas não deveriam estar contribuindo com a pensão militar, em função dessa tese que foi construída, a tese jurídica, né? Pelos direitos que foram deixados pelo que está na lei, pelo direito adquirido, enfim. Agora, assim, em algum momento vão começar a ter, né? Eu acredito que teremos, sim, decisões procedentes. Eu posso fazer uma observação? É importante lembrar, né, que essa lei ela é bem recente mesmo, né? E depois a gente teve uma pandemia e, entre outras, ela também prevê outras coisas, né? Vai ter, tipo, um pente fino que teve, como no INSS, né? Então, assim, vai vir uma série de coisas aí, recebendo cartinhas e coisa, e essa questão aí que a doutora Daniele falou é super importante, né? Porque, assim, se a pensionista, né, ou enfim, o beneficiário vai despreparado para uma perícia ou para uma resposta, né, até mesmo do TCU, né, com certeza ele vai levar bomba, né? Porque ali, nós que somos aqui operadores do direito e como a doutora Daniele falou, a gente que estuda, então
Então, a gente sabe que a coisa é mais complexa, né? Então, assim, é de suma importância a análise do caso a caso, né? Quando se recebe a carta, tem que ver, tem um prazo, né? Então, ali já desencadeia uma série de procedimentos que daqui a pouco a pessoa não tem o conhecimento técnico, né? E isso tudo vai desfavorecendo ela, porque como a doutora falou ali, depois de chegar lá e assinar, né? Abrindo mão de direitos, né? Não que não se possa reverter, né? Porque para um bom advogado nada é impossível, né? A gente sempre, se o direito está ali e a gente estuda, né? Vai demandar talvez um pouco mais de estudo e dê um pouco mais de trabalho, né? Mas realmente fica bem mais difícil, né? Do que se você pegar lá, digamos, a defesa na hora da contestação, na hora que a pessoa recebeu a carta, né? E isso aí eu acho que eu parabenizo aí a ideia do Dr. Gilson, né? De criar esses debates assim e espalhar conhecimento, né? Porque historicamente as pensões militares, principalmente as pensionistas, elas já vêm no alvo lá desde 2000. Claro que agora, passado décadas, né, a coisa vai cada vez mais apertando. Agora, tem muita gente aí no meio da guerra, digamos assim, que já tem o seu direito adquirido, que basta uma análise, basta, digamos assim, um enfrentamento da questão, né? E é bem plausível as teses que se tem, né? Porque aí, nós, operadores do direito, a gente tem os instrumentos para, digamos, para brigar, né? Para brigar, não brigar, né? Porque é uma briga. É uma briga feia, né? Brigar com a União é uma briga feia. Mas tem o direito adquirido, tem a expectativa de direito, tem uma série de instrumentos aí que pode ser levantado aí no caso a caso, né? Mas, como se falou, hoje não se tem, assim, até lá a última instância, o martelo batido, mas tem que começar o movimento, né? Porque assim não vai todo mundo aceitar, né? E ficar e aceitar quieto, né? Com certeza vai tem que procurar, né? Tem que ver. Só que antes de tudo tem que ter a análise do caso, né? Também assim fazer uma aventura jurídica não dá, porque tem que é muito estudado. Vocês acreditem, é cada detalhe de toda uma vida, né? Digamos do instituidor que é estudado para poder ver os cálculos ali, os percentuais, enfim, o que poderia mais se acrescentar. Era essa a minha colaboração. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se por um acaso alguém já conseguiu o título de pensão, porque no Ministério da Economia eles criam um monte de obstáculo para dar esse título. Você está falando das pensionistas do Distrito Federal, né? Isso. Então, esse realmente, a gente, pelo menos eu não tive o conhecimento de que nenhuma pensionista ainda do Distrito Federal tenha conseguido essa questão. Eu não sei se alguém, como o Dr. Gilson está mais atuante na questão dos grupos, né? Mas eu acredito que não, que não tenha conseguido ainda, né? Mas eu não sei também as formas que foram solicitadas, né? Eu não sei se foi aonde foi pedido, né, a questão do título, porque existe, na verdade, um arquivo geral, né, em Brasília, que geralmente tem todo esse conteúdo, mas eu não sei se alguém chegou a requerer lá, né? Eu não sei, doutor Gilson, alguma pensionista do Distrito Federal conseguiu? Algumas elas conseguiram no processo lá da AME, né? Do processo lá por conta da VPE, elas conseguiram lá baixar, desarquivar o processo, conseguiram o título de pensão, né? Porque foi um dos documentos necessários para ajuizar essa demanda lá por conta da VPE.
Agora, outras não tem, as outras estão procurando aí, estão indo junto ao Ministério da Fazenda, mas o fato é assim, que o problema todo das pensionistas do antigo Distrito Federal é que elas ficam assim, estão no Rio de Janeiro na sua maioria, e depende do Ministério da Fazenda lá no Rio, né, lá para poder... o Ministério da Fazenda, perdão, Fazenda lá no Rio de Janeiro, e aí elas ficam aí desamparadas. Aquelas que conseguiram, no processo, né, porque no processo da associação lá do Rio de Janeiro, da AME, elas conseguiram pegar a cópia lá, né. Aí elas estão vendo assim, estão se mexendo para buscar esse título de pensão daquelas que ajuizaram a demanda lá, né, lá em 2008, lá, né, na questão da VPE. As outras não, as outras que não têm, elas estão buscando ainda, estão sem o título de pensão. Mas assim, enfim, de tudo que foi falado hoje aqui, dessa questão aí, aqui acho que a doutora Karina colocou a questão ali do TCU, né? Nós tivemos aí, em 2019, uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União. Então nós tínhamos ali alguns benefícios ali, como ali o provento do grau imediato ali, né? O TCU mudou o entendimento em 2019 e as Forças Armadas estão assim, notificando militares e pensionistas para cancelar esse benefício, né? Então assim, isso também é uma demanda que as senhoras devem buscar, quem estiver nessa situação também buscar os seus direitos, né? Porque o entendimento mudou lá em 2019. Então, assim, não se afigura razoável mudar em 2019, porque deve ficar claro que esse entendimento do TCU, ele vigorou ali por anos, por décadas. Eu lembro que eu mesmo, quando eu trabalhava no Exército Brasileiro, em órgão pagador, eu trabalhei em vários processos administrativos de militares que já eram reformados, né, por problema de saúde ou por idade, e que por uma doença ali, né, teve uma doença, agravou a situação dele, esse militar teve o benefício do provento do grau imediato. Isso aí sempre foi um entendimento. Inclusive, um dos militares que eu trabalhei no processo era um senhor, um tenente, que ele estava com 100 anos de idade. Já era formado de idade, tudo. E aí, ele estava com um problema de saúde e ele conseguiu esse benefício do provento do grau imediato. Isso vigorou até 2019. Quando chegou 2019, o TCU lá reunido entendeu, não, isso aqui, esse benefício só se destina... aí pela leitura da lei, né, do artigo 110, parágrafo 1º, né, do Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880 de 1980, na leitura da lei, está lá, né, os militares da ativos da reserva remunerada. Então, assim, aí o TCU falou, não, a lei diz que é militar da ativa e da reserva remunerada. Mudou o entendimento. Só que quando ele mudou o entendimento, era para alcançar os casos seguinte, né, os próximos casos, e não retroagir para alcançar militares e pensionistas como estão no Brasil todo recebendo notificações para perder. Em alguns casos, já perde direto. Então, assim, casos mais graves ainda que as Forças Armadas nem notificam o militar. Manda a informação dizendo que já foi cancelado. Entendeu? Ao passo que o militar tem direito a recorrer, a se defender, né, devido ao processo legal, tanto o militar quanto o pensionista. Eu não sei se aqui, né, nessa live, nós temos alguma pensionista que esteja nessa situação de que o instituidor havia obtido um benefício ali de provento de grau imediato, quer dizer, ganhar num posto acima, e esteja agora sendo questionado pelo Tribunal de Contas da União. Isso também é algo que está acontecendo muito aí pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, esses são os pontos que nós estamos trazendo para as senhoras, o que está acontecendo, nós temos uma posição para ajudar, apoiar, de alguma forma, tirar alguma dúvida que venha a pairar aí, né? Então, assim, eu estou em vários grupos de WhatsApp das pensionistas hoje no Brasil, nós estamos em diversos grupos, eu estou em vários aí, todos os grupos que são criados, eu sou convidado, aí eu entro ali, aí eu sempre falo, às vezes eu não respondo na hora, né? Porque aí não dá, mas depois eu respondo. Aí respondo, mas se mandarem no privado também eu responderei. Aí fica mais fácil, né? Porque aí eu consigo em algum momento parar, 2 da manhã, tal, ali, né? Mandando mensagem, respondendo. Mas estou à disposição com a minha equipe, né? Como foi colocado pela doutora Daniele. Hoje nós estamos com uma equipe em todo o Brasil, né? Nós estamos nas 27 capitais do Brasil e mais 23 cidades aí espalhadas pelo Brasil, para levar essa mensagem, levar esse direito, né? Isso aí já era uma posição minha. Como a senhora sabe, algumas, eu trabalhei vários anos, fiquei 34 anos no Exército Brasileiro, eu sou subtenente da reserva remunerada, né? E quando os anos que eu trabalhei
com o pagamento de nativos e pensionistas, eu observei que o negócio não andava bem, tinha que melhorar. Então eu sempre pensava em um dia eu seria um advogado para poder defender o direito dos militares e das pensionistas. E hoje, graças a Deus, né, eu sou um advogado e junto com a minha equipe em todo o Brasil, nós lutamos pelos direitos de militares e de pensionistas. Eu sempre ali, nós estamos dessa forma. Então, estamos abertos às senhoras. Pode me procurar no WhatsApp, ou então no Facebook lá. As minhas redes sociais é Subtenente Gilson Gomes. Está lá no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn. E pode mandar. Esse vídeo aqui, essa gravação dessa live vai para o canal do YouTube do Subtenente Gilson Gomes. Lá você pode comentar. E aí eu sempre, assim, agora esse momento que a gente está caminhando para o final, mas que possa se inscrever no nosso canal lá, né? Se inscrevam lá. Dá o like, né? Como é que é, Karina? Dá o like lá dá o like, tem um sininho lá, clica lá, porque aí a gente, quando for transmitir ao vivo pelo YouTube, a senhora já começa a receber. Eu pretendo começar a fazer live direto pelo YouTube. Nós estamos assim na transição, né? Trazendo para o Zoom e daqui, junto com o meu amigo Subtenente Rubilar, né, Subtenente? Nós estamos estudando como jogar do Zoom, né? Você já conseguiu aí esse estudo aí de como jogar daqui do Zoom para o YouTube? Então, aí eu estou dependendo aí do meu amigo aí, que a gente está trabalhando nisso aí para poder transmitir. Mas, assim, estamos na maior boa vontade, com carinho mesmo aqui, para ajudar, né? Então, assim, se tiver agora nesse momento alguma dúvida, eu estou aqui para responder com as minhas colegas aqui, né? E aí, se eu não souber responder, eu vou anotar e na próxima live eu respondo, eu mando pelo WhatsApp aí. Mas eu estou aqui à disposição do que puder responder, né? De qualquer dúvida das senhoras aí, que tem, fique à vontade. Pode perguntar, não tem mistério. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei mesmo, não. Mas se eu souber, eu estou aqui à disposição. A minha dúvida era só essa mesma, quanto à questão da minha aposentadoria. Porque você trabalha mais de 30 anos e aí depois tem que abrir mão de alguma coisa, né? E aí fica assim meio difícil, né? Mas aí o senhor já disse que acumular 2 não vai ter problema, né? Não, a senhora pode acumular no artigo 29, a senhora é pensionista militar da Marinha, né? Marinha do Brasil. Isso, então lá no artigo, o seu pai, ele contribuía, ele faleceu quando mesmo? Só para eu... 1998. 98. Então, assim, lá pelo entendimento do STJ e STF, né? E na súmula 340 lá, que diz que a lei aplicava a concessão da pensão previdenciária por morte, é aquela que está vigente lá no momento do óbito, né? Então, assim, no momento do óbito, a lei lá dizia, lá no artigo 29 da 3765, que poderia acumular até 2 pensões militares. Então, assim, a senhora pode acumular os 2 benefícios normalmente ali. Isso aí não tem problema. O que nós estamos hoje, que a lei 13954 mudou, é para os militares agora, né, os atuais militares, tanto das Forças Armadas, bem como das Forças Auxiliares, que aí ela inovou, né, trouxe a alteração de que o militar, para ele ser transferido para a reserva remunerada, quer dizer, para se aposentar, né, para os senhores possam entender, ele deverá ter um tempo mínimo, tanto na atividade militar das Forças Armadas, ou então na atividade das Forças Auxiliares, ou de policial militar, ou de bombeiro militar. E isso está trazendo um problema grande, porque nós já temos aí alguns estados militares que já têm um tempo já acima do tempo exigido, e não estão conseguindo se aposentar, porque a lei agora diz que ele tem que ter, vamos supor, 25 anos de atividade policial. Mas aí nós temos um policial que, quando ele entrou lá na polícia, por concurso público, ele já trabalhava, estava com 12, 15 anos. E aí eu sempre falo, isso aí é grave, porque a lei vem mexer num dos principais direitos humanos, né? Que eu sempre falo assim, como estudioso de direitos humanos, e os direitos humanos são todos aqueles direitos que nós temos pelo simples fato de sermos humanos, né? A saúde, o lazer, a educação, a segurança e a previdência social, que talvez seja um dos mais importantes, que é a nossa história de vida, né? Nós não podemos mudar e falar que alguém já trabalhou uma vida, tantos anos, que agora aquele tempo não vai valer de nada. Não vai valer de nada, exatamente. Então, nesse sentido, assim. E outra coisa também que não ficou muito claro nessa nova lei foram os valores, os percentuais. Por exemplo, meu pai tinha 30% de adicional de tempo de serviço, sei lá. E numa tabela que eu recebi, disse que iria para 32%. No final, não veio para 32%. E um percentual foi para 27%. Aí, assim, a gente não entende por que
é 30 e ficou 30, não foi para 32, enfim. Tá, São mas coisas que, às vezes, nós, como leigas, que eu sou advogada, mas eu não sou militar. E aí você não entende por que para alguns foi a 32% e para você ficou 30%, né? E eu até concordo em pagar um percentual de pensão militar para deixar, não vai ficar para ninguém da minha família, mas 13%, isso para mim é um assalto. Porque ainda se paga mais, eu pago mais 20, não sei quantos % de imposto de renda. Então é complicado. Aí no final é complicado. Eu sei que é um benefício que muitas pessoas não têm, e eu sou muito grata às Forças Armadas, porque o que eu tenho foi graças ao meu pai, que trabalhou muito. Ele morreu com 63 anos, né? Porque trabalhou muito. Você trabalhar embarcado, há 60 anos atrás, era uma situação de vida muito difícil. Eu passava meses sem ver meu pai, porque ele vivia viajando. Mas, assim... É quase uma indenização, né? Porque assim, o meu pai, eu achava que meu pai era o meu tio, que meu pai nunca estava em casa. Que horror. Nunca estava em casa. Ele passou 3 anos na Holanda. Minha irmã ficou 3 anos sem ver o pai. Ela só tinha 1 ano de idade. Então, assim, as pessoas falam muito mal da pensão. Por que as filhas trabalham e têm uma vida? Sim, mas o seu pai no Natal está na sua casa, no seu aniversário. O meu nunca estava. O meu estava sempre viajando, né? Então, e isso é uma situação, né, que vem refletindo no ordenamento, né? Essa pressão da sociedade. Mas eu não sei se o Dr. Gilson até concorda comigo também, o fato das forças não terem digamos assim, um instituto previdenciário ali, digamos, corrobora com essa desordenação, né? Porque, veja bem, nós temos o INSS aí, que é uma autarquia especializada em fazer o que faz, e todos sabem como é, né? Porque eu duvido que algum de nós aqui não conheça alguém que já teve problema com o INSS ou que não escute coisas terríveis, né? Dos segurados lá, né? E coisas assim de arrepiar o cabelo, né? Mesmo. Principalmente agora, depois que veio essa lei do pente fino, gente, assim, realmente nesse caso, eu trabalhei. Não dão. E aí, por analogia, né, isso deveria ser um sistema diferenciado, só que acaba que as forças vão assumindo e daqui a pouco cada um vai fazendo de um jeito e vai apresentando erro, né? A falta desse instituto talvez também corrobore com essa bagunça que está. Porque, assim, ao longo dos anos, as legislações vêm mudando. E aí, o que se precisa? O estudo do caso a caso, entendeu? Porque eu posso acreditar que aqui nós temos, daqui a pouco, se tem 34 pensionistas, nenhum caso é igual, né? Não, porque o instituidor é diverso, porque, enfim, um teve um benefício, outro não teve, né? O direito nasce ali com a morte. Então, assim, é uma série de... Por isso, doutora, também a especialidade da matéria, né? Que é isso que nós estávamos falando aqui. A gente se debruça para estudar em cima de portaria, em cima de tudo que é coisa para cada força para enquadrar no caso, né? Então, assim, daqui a pouco, o advogado, o generalista, é claro, ele tem uma noção porque ele estudou direito, ele sabe navegar no ordenamento, mas ele não vai saber bem onde... Não. Né, digamos, a tese ali, o que pega, porque isso aí realmente pende de um estudo bem dedicado, né, bem, assim, tem que ser um especialista aí, que nem o doutor, eu digo, ele já sai 300 metros na frente da gente, né, que estuda, porque imagina, o cara lá 10 anos trabalhando na Previdência Militar, né. Então, assim, não dá nem para chegar perto, né? É um gigante ali em termos de compreendimento da matéria, né? Eu agora, quando a minha irmã abriu mão da pensão eu recebi 2 descontos de 2 meses de R$ 1.100, e aí eu questionei por e-mail, porque eu estou aqui na Alemanha, eu não tenho como ir ao posto da Marinha para perguntar. E eles me responderam que era uma dívida do meu pai. Meu pai nunca teve dívida com ninguém, ele morreu tem 22 anos, e só agora eles vieram me cobrar. Provavelmente foi a versão militar.
Foi o primeiro desconto lá, talvez, da pensão militar, que ele foi, no primeiro mês que ele foi implantado, eles cobraram o percentual do mês de março, né, por conta que só foi implantado com 90 dias da lei, né, pelo princípio da noventena. E aí, no primeiro, aí são 2 descontos. Por exemplo, a senhora provavelmente deve descontar aí 9,5 com 3, não é isso? A senhora tem 12,5. E a partir de janeiro, a nossa pensão militar ela vai ser majorada em 1%, né? Então, assim, ó, os militares vão contribuir com 10,5% a partir de janeiro. As pensionistas, algumas contribuirão com 10,5%, outras com 12% e outras lá com 13,5%, a partir de janeiro, 13,5%. A partir de janeiro, Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui, é mostrar que existe, sim, possibilidade de questionar esse desconto no judiciário, pela via judicial. É algo novo, mas sempre terão os primeiros que vão buscar o seu direito. Com certeza. Do meu ponto de vista, assim, do meu entendimento de estudar essa matéria há muitos anos, eu penso que tem a probabilidade grande de êxito de reverter esse desconto aí da pensão militar. Isso tudo que a doutora Karina colocou, que eu defendo, né, que meu ponto de vista é o quê? Que eu acho que a estrutura hoje das Forças Armadas, onde cada uma tem uma diretoria de nativos e pensionistas, para mim, já é uma estrutura ultrapassada, que eu estudo em Forças Armadas de outros países e vejo que em outros países só existe, como a doutora Karina colocou, um instituto, que fosse um Instituto Nacional da Seguridade Social das Forças Armadas. O que não pode hoje é nós termos assim, a Marinha, ela regulamenta uma lei, né, a 13954, ela regulamentou a medida provisória de 1915, o Exército regulamenta do outro jeito e a Aeronáutica de outro. Então ninguém entende. Ninguém tem uma regulamentação única para todos. Todos têm que ter o que é pensionista. Não importa, ela vai ter regulamentação única lá do Ministério da Defesa ou de onde quer que seja. O que não pode é como nós temos aí que o Exército faz a sua regulamentação e diz como vai ser aplicado ali, como aquele direito vai né? Como muitas vezes violando alguma coisa ali da Constituição, alguma coisa que tu vai para o judiciário ali, é bem tranquilo. E ele vai colocar isso aí para o pensionista que vai lá se defender, vai falar, vai dizer, não, aqui, ó, a portaria assim, 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 o cara fica assim, né? A gente o leigo, sabe que a pessoa é leiga, não sabe. Né? Não, ou até assim, até, doutora, assim, até pode ter um conhecimento jurídico, mas daqui a pouco não tem aprofundamento da matéria, já dá problema, né? Com certeza. Então, assim, esse é um ponto que nós temos que, eu espero que no futuro avance. Um outro ponto, assim, que eu e o subtenente Jubilar, nós fazemos reunião com os militares, principalmente, né, de todo o Brasil, e a gente ouve muito a questão de FUSEX, por exemplo. FUSEX, FUNS e FUSMA, né, são os fundos de saúde. É um ponto também que eu, particularmente, eu defendo que deveria ter um fundo único. Porque, assim, tem lugar, se a gente pegar lugares aí do interior, aí, vamos pegar em Minas Gerais alguns pontos, que nós temos amigos lá, o nosso amigo, vamos supor, ele é da aeronáutica, mas lá não tem um posto médico lá da aeronáutica, mas tem do Exército, tem da Marinha, fica aquele negócio ali. Então, assim, isso também, eu espero que no futuro caminhe para se ter um fundo de saúde único, onde todas as pensionistas possam ser mantidas mediante a contribuição, né, que já se contribui, porque que nós temos aí um grande número de pensionistas que ficam aí, ó, elas são excluídas do fundo de saúde, principalmente da aeronáutica e da Marinha. Do Exército eu não tenho conhecimento de que foram excluídas, né? Porque o tempo que eu trabalhei lá, nós não tínhamos isso, porque a pensionista contribui com 3,2 normal, ela contribui com a despesa dela. Então é por isso que eu não vejo aí, eu vejo vários casos de pensionista da aeronáutica, da Marinha, não, doutor, fui excluída do fundo de saúde, quero usar o hospital, né, que as pessoas costumam falar. E não é isso. Eu penso que isso aí também é pura gestão. Se a pensionista está no fundo de saúde e ela contribui com 3,2 ali, tiver que contribuir, ela vai usar o sistema normalmente. Se ela tem aquela despesa que nós sabemos ali, nós pagamos 20% da despesa, não é isso? Não tem lá nós contribuímos, então não vejo problema. Enfim, são várias demandas, vários direitos das pensionistas e dos militares que são violados. Mas são através dessas lives aqui que nós estamos conversando, que vai para o YouTube, lá outras pessoas vão assistir, vão fazer perguntas. Literalmente disseminando conhecimento, né? E vocês também, com certeza, também vão comentar, né, com colegas, e não adianta, o conhecimento é o antídoto, né? Isso. Então, assim, ó, alguma das senhoras tem agora alguma pergunta, qualquer dúvida, assim,
Eu estou à disposição qualquer dúvida, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida e fica com receio de perguntar. Aqui é o local assim, da gente perguntar, da gente um ajudar o outro aqui, trocar experiências. Se tiver alguma dúvida sobre pensão militar, sobre ali, se tiver alguma pensionista que esteja na situação ou que conheça alguém que esteja recebendo menos do que 30% da pensão, porque também é um direito da pensionista militar receber no mínimo 30% da sua pensão militar por conta dos descontos consignados, né? Às vezes nós temos conhecimento que alguma pensionista está recebendo menos, então isso também tem como buscar o direito, porque lá no parágrafo 3º, do artigo 14 da medida provisória 2015, vai falar que o militar não pode receber menos do que 30% da sua remuneração ou dos seus proventos. Aí fala do militar. Mas nós já temos uma jurisprudência do STJ no sentido de que esse artigo, esse dispositivo é aplicado sim para as pensionistas militares. Entendeu? Porque as pensionistas militares, agora as senhoras estão totalmente dentro da medida provisória 2015. E eu até acredito que no futuro, daqui a um tempo, ela vai ter que ser revista também, porque não se pensou lá 20 anos atrás na pensionista militar como contribuinte. E a partir dali a gente vai estudando, né? Por exemplo, construindo tese para a pensionista militar ter acesso ao quê? Tem o direito do auxílio invalidez. Porque é uma realidade, nós vamos ter senhoras aí de alta idade aí com doença. Porque se cria as obrigações, se criam direitos, não é isso? Direitos, justamente, Se a gente contribui, tem que ter alguma contrapartida, não vamos contribuir a troco de nada. De nada. Já que as senhoras não poderão passar essa pensão para ninguém. Essa pensão, ela termina nas senhoras, depois por reversão para as filhas, né? Se eventualmente tiver alguma senhora aqui que é mãe, que tem filha, vai passar. Mas as filhas, acabou. Então, assim, essa pensão militar, qual é o objetivo a não ser a arrecadação para o governo? Eu não vejo outro ponto. Então, assim, as senhoras têm que, através dessas lives, nós temos que discutir o auxílio invalidez. Inclusive, que fomos, a minha cunhada, que é pensionista, ela foi excluída do Hospital da Marinha. Quer dizer, nós contribuímos com 13%, sequer temos direito a ter um plano de saúde. Não, esse é o problema, porque assim, é um absurdo isso. A lei 13.954, ela trouxe muitas alterações, muitas injustiças, e se as senhoras procurarem agora lá, elas tem um dispositivo que alterou o artigo 50 do Estatuto dos Militares. O artigo 50 é o que fala de dependentes econômicos, né? Que vai falar lá, aquelas filhas maiores de 24 anos, e nós sabemos que tem as filhas que continuam na dependência do pai e têm acesso ao hospital, né, ao fundo de saúde. Agora, já existe também uma previsão de que alterou também a lei 3765 no sentido de que, no futuro, já vai se saber quem serão as pensionistas que poderão usar o fundo de saúde ou não. Então, acho que isso aí, através das senhoras, de questionamento, de buscar o direito das senhoras, que vai começar a administração militar a se ajustar, a tentar existe essa possibilidade de se ingressar judicialmente. Por exemplo, a minha cunhada, ela é solteira e ela sempre usou o hospital Marcelo Dias. E aí, hoje, ela tem que pagar um plano de saúde, porque ela é doente. E eu gostaria até de saber por ela se ela tem como ingressar com alguma ação judicial para poder ter direito de novo a utilizar lá o hospital. Então assim, esse é um dos maiores problemas que afetam as pensionistas. Ela foi excluída da aeronáutica, da marinha, são vários casos. Mas nós temos que partir do princípio seguinte, a pensionista, se a gente pegar na essência lá, ela era filho, o militar estava vivo, a pensionista era dependente, não era? Por conta do óbito do pai lá, ela passou a ser pensionista em algum momento, entendeu? E tem sim, no meu entendimento, ela pode buscar um advogado, buscar advogados que conheçam esse lado do direito, né, direito previdenciário militar, e sim buscar o seu direito à reinclusão no fundo de saúde, seja da aeronáutica, da marinha, do exército, da marinha, né, onde for. Qualquer uma delas pode buscar, porque assim, elas contribuem hoje com a pensão militar. E se a gente pegar, já indo para o final, então assim, dentro da Previdência Social, só para fazer uma comparação, na Previdência Militar, que nós chamamos de Previdência Militar, nós temos o quê? Nós não temos ali a aposentadoria que tem lá na Previdência Social. Militar, ele vai transferido para a reserva remunerada, ele pode ser mobilizado, convocado, enquanto na reserva remunerada. Então, a gente não tem o elemento ali que é a aposentadoria.
Mas nós temos dois elementos na Previdência Militar que tem na Previdência Social, que é a pensão por morte, que é a nossa pensão militar aqui, né? E é o benefício por doença. Que o benefício por doença, ele é o quê? Ele é o nosso auxílio invalidez. Por isso que eu, particularmente, assim, não tenho, assim, a não ser minha equipe que sempre me defende aí, né? Estão minha defensora, mas outros colegas advogados, eles ainda têm muito, assim, rejeição a essa minha ideia aí, de outros, né? Tem outros advogados, poucos, que defendem o auxílio invalidez para pensionista militar. Mas a pensionista militar, ela é contribuinte, sim, ela contribui. E qual é a contrapartida dela? Se não for um benefício por doença, ela fica doente e não tem lá, não pode ter um auxílio invalidez. Então, assim, as senhoras vão começar a buscar seus direitos e a partir das senhoras as coisas vão começar a mudar, né? Então, assim, toda mudança é assim. Se ficarmos aqui tranquilo, ninguém reclamar de nada, não, tá tranquilo, eu estou pagando ali 12,5, daqui a pouco o governo aumenta vai aumentar já né? O direito só acolhe a quem não dorme no ponto, né? Já se aprende no banco da faculdade. Da faculdade. Então, assim, se dormir, se não questionar, vai passar depois para 14,5 e vai subir. Isso aí não é com o que o país está passando hoje. Assim, o mundo está passando por conta da pandemia, então, assim, vai ter que apertar alguém. E se aperta aqueles que não reclamam, né? Então, assim, da minha parte, assim, é que eu tinha para passar. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição com a minha equipe aqui. Se lá no YouTube, lá, pode colocar lá comentários, se desejar, perguntas, depois eu vou lá e respondo. E aí a gente mantém um contato. Estou no Facebook também e no Instagram. Fazer alguma coisa para mim. Então, assim, alguma das colegas advogadas quer falar alguma coisa, quer se colocar? Deixar aqui meu amigo, o subtenente Rubilaço, quer fazer aí a despedida aí, subtenente? Ele também é um defensor aí, junto com nosso grupo de militares nativos, né? Só quer fazer uma despedida aí para as nossas pensionistas militares. O som do senhor, subtenente. Está fechado aí o som do senhor. Opa, agora abriu. Opa, agora vai. Eu queria parabenizar todos os presentes, né? E por a iniciativa do Dr. Gilson, né? O intuito dessa orientação, né? Com todas as pessoas que puderem estar presentes, né? Das Forças Armadas, trazendo conhecimento para todos, como falou uma presente. Eu só vou falar um fato histórico. Nos meus 30 anos de serviço, eu passei de 87 a 94 trabalhando no setor de pessoal, onde existia uma pasta muito importante lá, que é a pasta da viúva. Infelizmente, na época, poucos davam atenção. E eu, sem saber nada, tive a oportunidade de aprender um pouquinho daquela pasta, do CPEX. Ajudei muitas pessoas. Por motivo de eu seguir estudando, eu me afastei depois de 10 anos. Mas eu percebi nesses 30 anos que tivemos, acho que em 2 a 3 décadas, mudanças na lei. E essa lei veio a prejudicar o militar da ativa, o militar da reserva e principalmente aquelas pessoas que fazem parte da pasta. O que está acontecendo? Hoje nós estamos com uma nova lei, né? Anteriormente foi a 2215, agora a nova lei de 2019, e o problema continua. Como continua? Nós podemos ter um pouquinho de orientação, mas as pensionistas estão sem orientação. Então, esse trabalho que o Dr. Gil está trazendo é muito acolhedor, que é a oportunidade de nós disseminarmos informação e participarmos na hora de um projeto de lei. Por que eu digo isso? Porque, trabalhando com o Dr. Gilson, nós conseguimos muitos militares no Brasil para ajudar e tentar mudar a PL. Nós conseguimos somente um representante do Paraná, que foi o deputado subtenente Everton, que levou uma proposta para Brasília. E se vocês perceberam, nada foi mudado. Aonde eu quero chegar? Se nós tivéssemos 10 deputados militares, pensionistas, buscando pelos nossos direitos à manutenção, eu acredito que o governo poderia parar, observar e verificar aqueles pontos falhos que tem na nova lei. Então, assim,
é muito importante a presença de vocês e que tragam mais pessoas para participar, porque a união, o conhecimento vai trazer à tona uma mudança futura, né, das novas leis, ou principalmente a pensão militar, como toca em muitas pensionistas. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, subtenente Rubilar. Obrigada. Então, assim, algumas das colegas aí, doutora Daniele, Amanda, minha filha Amanda Gomes, já está ali disponível. Então, se ninguém mais assim, tem dúvidas, então foi bom, porque sinal que nós falamos foi assim, bem esclarecedor, né, que as senhoras não tiveram dúvida. Eu só queria colocar, doutor, que sobre a questão das pensionistas do antigo Distrito Federal, né? No caso, é muito injusto, né, o que está acontecendo com esse desconto grande. E, assim, esse mês de agosto está fazendo 3 anos que foi cortada a VPE. A minha mãe, com 96 anos, não sei até quando ela vai, né, esperar por isso, né? Será que vai conseguir ver, né, esse retorno dessa VPE? Quer dizer, muito sem aumento nenhum, né? Quer dizer, é uma situação, nós estamos esquecidas realmente, sabe, do antigo Distrito Federal, ainda mais nessa associação que nós entramos, né? Também não dá muita assistência a gente, quer dizer, uma situação triste, sabe? Não tem esperança, né, de nada, né? Realmente agora eu fico assim, porque nada acontece, né? De bom, só prejudicando cada vez mais, né? Isso que é muito triste, mas vamos ver. Mas a senhora, a mãe da senhora já está porque está no processo de execução agora, né? Ela está junto. Sim, ela entrou nessa associação desde 2008, em dezembro de 2008. Mas, mesmo assim, foi cortada, né? Quer dizer, tem 3 anos agora, esse mês de agosto, que está fazendo isso. Agora a gente espera que agora vai estar na fase da execução, né? Que volte, né? Que a União cumpra, né? Que a União fica sempre recorrendo, e aí acaba não cumprindo. Mas agora já... O auxílio moradia, eu nem dei entrada ainda. Eu estou com os papéis aqui, mas nem dei entrada. Vou esperar depois resolver isso tudo, de repente, depois entrar aí com a sua equipe. Nós estamos no Rio de Janeiro, presente, lá com a doutora Daniele. Vamos ampliar o atendimento no Rio de Janeiro, por conta da solicitação das pensionistas do antigo Distrito Federal. Nós vamos estar ali à disposição. Como eu sempre falo, né, com as senhoras lá, eu estou sempre à disposição para a gente poder reparar essas injustiças aí. Então, assim, podem contar comigo, com a minha equipe. Eu consegui esse documento do título, eu mando para o senhor, que eu consigo cheque. Então, assim, eu agradeço a presença de todas as senhoras aqui presentes aqui, do meu amigo subtenente Rubilar, as colegas advogadas. Esse é o nosso objetivo. Eu acredito que a missão foi cumprida, né? É de socializar. A cada live que a gente faz, a gente fala a mesma coisa de uma forma diferente, né? Mas a gente acaba trazendo um outro ponto de vista aqui, que é o direito de alguma das senhoras que estão aí, a questão que foi falada de exclusão de fundo de saúde. Isso tudo é possível buscar, entendeu? Tem a violação, e aí os advogados vão atuar, né? Então, assim, foi muito bom. A doutora Karina está querendo falar ali? Estou vendo que a doutora Karina quer despedir das pensionistas. Não, eu só queria agradecer a presença de todos e isso aí que tu falou, eu acho que é bem mesmo. A live, ela sempre tem o mesmo objetivo, que é falar sobre o tema, né? Espalhar conhecimento, mas ela sempre vem num formato diferente, agregando alguma coisa, e em breve vai vir, sim, com as decisões, né? Com as decisões dos estados, né? Isso aí eu acho que é só uma questão de tempo, isso que a gente está numa pandemia, né? Mas assim como a gente também tá andando, digamos assim, há 10 também estão, né? No sentido de chamar, de fazer e tal, não nos descontos, né? Mas a gente pode dar uma acelerada aí. Então, uma boa noite para vocês, foi um prazer. Então, mais alguém, doutora Daniele, quer se despedir aí, doutor? Eu gostaria de agradecer a todas pela atenção, por todo o carinho que acaba tratando conosco, né, quando a gente acaba se falando através do WhatsApp. E, de qualquer jeito, como última palavra, a gente acaba tomando, né, como nosso também, desculpa, calma, na verdade, as dores, né, e as angústias dos nossos clientes de alguma forma, ou daqueles, né, que, de certo modo,
nós optamos por defender de alguma forma. E, diante disso, a gente se veste, né, desse cunho da justiça para tentar, através desse estudo, através dessa construção de informações jurídicas, tentar ir à frente e levar aquilo que vocês precisam, no sentido de quê? Na busca da justiça, de um modo em geral, né? Para todos aqueles que são militares e que, na verdade, viveram, como a colega que falou, que é até doutora também, né? Por isso que falei colega, das situações que vivenciaram, né? E foi proveniente a esse pensionamento, hoje, de não ter vivido com seu pai determinado tempo, e agora essa questão do pensionamento, ela tem um cunho muito maior do que só o financeiro, né? E me parece, a gente conversando assim pela live, a gente consegue perceber que tem um cunho muito mais sentimental do que mesmo o cunho financeiro. Então, tudo isso a gente capta quando conversa com vocês, né? Então, esse contato é muito importante, até para que faça com que a gente, como é que eu posso dizer, adentre entre nós, né? Esse cunho da justiça, esse cunho de tentar fazer para ver que vai ser de auxílio, né, a outras pessoas. Eu acho que foi para isso que a gente estudou, e isso traz, muito além da questão profissional, também uma sensação, né, de que a gente está no caminho certo, tá bom? Uma boa noite. Eu falo bastante. Só eu vou passar para minha filha aqui, ó, a doutora Amanda Gomes, está lá em Niterói. Eu estou em Goiânia, né? Minha filha está lá em Niterói. Vou passar para minha filha fazer as despedidas também. Eu também quero agradecer, né, a todas vocês por estar hoje participando aqui, né, tendo a oportunidade de tirar as dúvidas, né, porque eu imagino quanto deva ser difícil, né, às vezes vocês têm um problema e, né, às vezes por não ter uma pessoa próxima ou de confiança para poder estar tirando dúvida, vocês deixam de lado, né, e eu imagino como seja difícil isso, mas a gente está aqui para o que vocês precisarem, né, meu pai, né, militar, então, assim, fui criada nesse meio militar e também eu tô muito disposta a contribuir e ajudar a vocês, tá bom? Então, podem contar com a gente. Então, tá, muito obrigado, então, a todas as senhoras aí. Essa nossa live, que hoje foi uma live internacional, né, tem a senhora Jaqueline, né, doutora Jaqueline, lá da Alemanha. A live nossa está ficando, assim, famosa, né, daqui a pouco vão ter de outros países. Tem uma pensionista lá na Alemanha. Uma live chique. Chique, só tá em que cidade aí? Só fala de que cidade? Eu moro em Gelsenkirchen, fica próximo de Düsseldorf e de Colônia. Então, assim, então já temos uma pensionista lá na Alemanha, então assim, eu peço às senhoras que tudo que eu falei... Estou indo para o Rio. Então assim, ó, o que eu falei, meus artigos estão lá na minha página do Facebook, Subtenente Gilson Gomes, tem todos os artigos. No meu canal do YouTube tem vários vídeos que eu falo para pensionista, tem vídeo só para pensionistas, todos estão lá. No Instagram tem alguma coisa, mas no canal do YouTube eu solicito lá que faça a inscrição lá, dê o likezinho lá e o sino, né? Então, assim, muito obrigado, agradeço a Deus por mais a gente podermos estar aqui, né, reunidos, né? Graças a Deus estamos aqui. Todos com saúde, né? Todos com saúde, graças a Deus, né? Vamos nos proteger nossos familiares, né? Vamos usar máscara, vamos ficar em casa, vamos... Isso, ficar em casa e... bichinho, né? Não, e tá chegando ali, estão falando ali que falaram do Dia dos Pais, viu, Amanda? Você pode mandar um presente para papai, Amanda. Manda um presente, a gente vai falar presente online, Amanda. Presente online. Presente online. Então, muito obrigado a todos e boa noite, fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.